abrir. Boa noite. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 20. É repreensível observar as imperfeições dos outros quando não se pode tirar nenhum proveito disso, mesmo não as divulgando? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria até inconveniente não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer que essa observação seja em detrimento do próximo, desacreditando-o desnecessariamente junto à opinião pública. Também seria repreensível fazê-lo apenas para comprazer-se consigo mesmo, num sentimento ao mesmo tempo de malevolência e alegria com o fato de apanhar outros em erro. É bem diferente quando, lançando um véu sobre o mal no que diz respeito ao público, limitamo-nos a observá-lo para dele extrair um proveito pessoal, isto é, para estudar como evitar o que se censura nos outros. Além disso, essa observação não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não observasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Para poder dar continuidade no momento de hoje. Esse evangelho que a gente leu, que fala sobre como que a gente pensa, como a gente se vê, sobre o que traz para a gente cada evangelho que a gente abre. Quando a gente chega aqui, né, são capítulos diversos, às vezes parece que dá uma continuidade na semana e às vezes não tem continuidade. Hoje está um pouquinho diferente. Por quê? Nós precisamos trabalhar com vocês a ressignificação de vocês com vocês mesmos. Como vocês se ressignificam. Como que vocês veem as pequenas mudanças que têm e mantêm elas. E para isso eu preciso me ressignificar. Eu preciso rever meus valores, conceitos. Eu preciso ver o que eu mudei. Se eu achei interessante, se eu gostei, se eu não gostei, se aquilo foi válido para mim ou não. Porque senão, como a gente muda realmente? A gente fala muito aqui, principalmente nas reuniões de psicologia, a questão do tipo, para mim ter aprendido alguma coisa, eu tenho que pôr em prática. Enquanto eu não ponho em prática, eu não aprendi. Enquanto eu não aprendo a escrever, treinando, eu não aprendi a escrever. Eu posso estar tentando juntar as letras no online, no que eu estou vendo ali, mas eu não estou conseguindo nem compreender o significado da palavra que eu li. Ontem a gente brincou que falar do dicionário, né? Você já viu para uma criança, que nem na idade do Pedro, ele já viu um dicionário na vida? Ele já viu o que significa uma palavra? Quanta coisa uma palavra significa? As crianças hoje não têm ideia. A manga da blusa, a manga da fruta, a manga da mangueira, a manga do não sei o quê. Que é a mesma palavra. Falaram dos sinônimos, substantivos, né? A gente precisa rever isso. Com a gente mesmo. Quais palavras que vocês usam no vocabulário no dia a dia? Restrito ao meu trabalho, restrito ao que eu faço, restrito a com quem eu converso, aonde eu estou aprofundando meu vocabulário. Eu estou funilando, cada vez menos. Eu uso cada vez menos palavras. E hoje, como é muito na moda, né? Tá, entendeu? Ah, sim. Depois você senta com a pessoa e pergunta, o que você entendeu? Tem alguma pergunta para fazer? A gente brinca com o irmão. Tem alguma pergunta para fazer? Ele nem tá vendo vocês, né, na gravação. Mas elas ficam assim. Qual é o medo de perguntar?
Qual é o medo? Por mais que eu ache que eu não tenha dúvida, por que eu não posso fazer uma pergunta que possa ser esclarecedora para outras pessoas? E são temas grandes, são temas longos, abrangentes que dá para fazer várias perguntas. Ah, mas eu não, naquele momento não senti necessidade, mas será que aquele meu pensamento não poderia responder a tantos outros que ficaram curiosos e que não faziam pergunta naquele momento? Será que eu não fui intuído para fazer uma pergunta sobre algum tema, sobre algum assunto? Daí, por que eu não dou vazão à minha intuição? Se eu sou médium do SOS, estou numa reunião do SOS. Então, aí as pessoas começam a perceber neles mesmos como a gente modifica a forma de pensar e de falar. Ainda tem muito medo, quando a gente fala, faça uma pergunta, medo da crítica. E se não gostarem do que eu estou falando? E se a minha pergunta for boba, tola? Ah, e se não for nada a ver? Ah, e se não sei o que? Vocês não fazem perguntas. Só que hoje a gente comenta assim, não faz nem pergunta assim, tudo bem? Você passou bem hoje em dia? E ontem você dormiu bem? Descansou? Quando vocês conversam, com quem vocês fazem perguntas assim? Com quem que você comenta, puxa, que pena, eu dormi bem. Essa noite eu consegui ter uma boa noite de sono. Não tem mais essa fala, não tem mais esses diálogos que são pequenos, breves, mas não se tem. Principalmente quando a gente trata de família. Mesmo que todo mundo sente na mesa uma vez por dia, todo mundo junto, como que é visto e conversado sobre o dia, sobre o que fizeram, o que deixaram de fazer? Geralmente, comem, boa noite, eu vou subir, o outro já foi pro quarto, ninguém acabou conversando e nem se olhando. E tipo assim, a vontade geralmente já é assim, né? Oi, tudo bem? Eu já só vou levar pro quarto porque eu já tô vendo um negócio lá, né? Tipo, se eu pudesse levar pro meu quarto, eu levaria. E não ficaria aqui comendo. Por quê? Por que a gente não resgata essa questão da mesa, de uma refeição junto, para que a gente possa se reconhecer, rever as mudanças que estão tendo em cada um e sentir como cada um está. E é em breve, não precisa ser uma coisa de 1 hora e meia, às vezes em meia hora a gente faz, porque não é a quantidade, é a qualidade. Qual é a minha qualidade com a minha própria família? Daí é simples, qual é a qualidade com você mesmo? O aparelho viu, esses dias, a mulher fez 1 hora, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 24. Tudo com risquinho. Daí ela colocou, meu filho dorme às 9, acorda às 7. Então, das 21 até as 7 da manhã, ela arrancou aqueles números. E às 8 eles entram na escola. Então, ficou das 7 às 8, ela guardou aquele papelzinho. Das 8 eles voltam às 5 horas da tarde. Ela tirou das 8 às 5. Quantas horas sobrou? Das 7 às 8? Das 5 às 9. Mais 4 horas. São 5 horas que ela teria com o filho, certo? Mas nesse horário tem janta, banho, café da manhã, troca de roupa, arruma roupa, põe o uniforme, arruma o lanche da criança. Quer dizer, essa 1 hora da manhã que ela teria com as crianças já não tem mais. Sobrou só às 4. Quando ela pega na escola, mas até ela chegar em casa, fazer a janta, dar banho, arrumar as crianças, quantas sobraram até ele dormir? Quantas horas a gente passa realmente com a nossa família? E nisso, qual é a qualidade que eu tenho nesse horário? Então, por isso que é importante a gente se ressignificar e perceber isso.
Como que funciona meu dia? Porque se nesse horário todo que ela fez os cálculos para atender a criança, quantas horas ela tinha realmente para sentar com as crianças, ler uma história, fazer alguma coisa assim, quanto sobrou para ela? Porque daí as crianças dormem, eu vou arrumar as coisas, ainda que faltaram, vai fazer não sei o quê, ver roupa, pendurar roupa, tirar roupa. Quantas horas sobrou para ela para com ela mesma? Quase nenhuma. Daí a gente fala, né, que nem ontem, vocês têm que aprender um pouquinho ser egoístas. Porque a gente tem amor próprio, é o egoísmo positivo, gente, no bom sentido, né? Do amor próprio tudo não se consegue. Entender qual é a importância de eu ter um tempo para mim poder pensar. Hoje eu fiz isso, eu venci mais isso, eu consegui passar por cima disso, aqui eu melhorei ali, ainda estou em falta, isso aqui. Ter o diálogo com vocês. Quanto tempo sobrou daí do dia? Porque eu também tenho que dormir, eu também tenho que acordar amanhã de manhã com a maratona antes das crianças, né? Porque a criança acorda às 7 para ir, mas eu já acordei antes, porque eu já fiz um monte de coisa antes. Então, quer dizer, qual é o tempo de qualidade? Qual é o tempo que a gente tem para entender e poder se ressignificar? Como funciona isso? Da onde a gente tira esse tempo? Da onde a gente cria essa possibilidade? Ah, é fácil ressignificar. O pote antes era um pote, era um prato fundo, agora é bom. Ah, ressignificou, deram um nome mais chique. E assim são outras coisas dos seus dias a dias que modificaram os nomes e vocês entendem. Mas daí, e eu? Tô preparada para todas essas mudanças? Tô entendendo essas mudanças do dia a dia? Ou só tô... Ah, tá, mudou. Aham, tá. Ah, fala o nome errado e o outro cobra. Ah, tá. Mas é meu tempo. Eu não falo nem no meu tempo mais. Eu só me adequo. Vamos lá, mais uma coisa, mas tudo bem, tá tudo certo. E não paro para dialogar. É a mesma funcionalidade. Só que um era nome em português, outro em inglês. Mudança por quê? Porque é chique? Porque é moda? Isso é só de um utensílio, mas se vocês verem quantas outras coisas no dia a dia de vocês têm essas mudanças, e daí eu pergunto assim, e meus valores ficam onde? Aquilo que eu fui ensinado, educado, eu vejo como essas mudanças, como me adapto a ela. Às vezes eu nem me adapto, né? Tipo, é isso que é? Ah, tá. Então tá, eu quero um desse. Eu nem sei por que mudou, né? Só que isso é um objeto, é um utensílio. Só que na vida também tá assim. Ah, porque agora eu vou sair porque eu tenho meus amigos, agora eu tenho um crush, agora eu tenho não sei o quê. E o tempo para si e para aquela família núcleo não tem. Porque eu tô indo na correnteza da vida, eu tô indo no dia a dia da vida, a vida me leva. Mas pensar a respeito, aonde isso vai dar, eu não penso. Por isso que no SOS a gente sempre fala da questão de vocês escreverem o projeto de vocês, o dia a dia que vocês querem, como vocês querem. Daí que a gente brincou esses dias atrás, tem que rezar para tudo, tem que rezar? Tem que pedir proteção. Tem que orar e vigiar, e já está na Bíblia e já está no Evangelho do Espiritismo. Eu tenho que orar e tenho que vigiar, eu tenho que entender o que acontece para poder vigiar e orar. Senão eu não estou só vivendo. E a oração, a linda oração da família, nós amamos essa oração aqui. Mas às vezes eu em 5 segundos eu posso pedir, Jesus, me ilumine hoje o meu caminho. É uma luz extraordinária. Só que às vezes já estão tão atribulados que não tem nem esse segundo de pensamento para poder dizer, Jesus, me ilumine, me acompanhe. Às vezes eu não acordei bem, eu já nem chamo a equipe do SOS, eu fico tossindo, eu fico passando mal,
Eu fico cansada, mas eu peço ajuda. Mas pra que eu vou pedir ajuda? Nossa, eles têm muita coisa pra se incomodar, né? Não precisa se incomodar comigo. Né? Só que isso às vezes acontece também com os outros, entendeu? No trabalho aconteceu uma coisa, às vezes eu pedi uma ajuda. Não, deixa que eu me viro, eu já dou um jeito. Daí você vai se acumulando de coisa porque não pediu uma coisinha para alguém te ajudar. E não é errado pedir ajuda. Não é errado pedir uma consulta, não é errado pedir um atendimento para si e para os outros. Mas tem que pedir. Pedir é uma oração. E que às vezes as pessoas não se interagem com isso. Então vamos repensar. Vamos avaliar qual é realmente a minha ressignificação. Eu escolhi uma filosofia de vida. A gente cita o aparelho a Débora, porque ela, desde que ela entrou para o Espiritismo, ela fez uma mudança radical de valores na vida dela e de conceitos. E que os outros perceberam. Porque ela assumiu aquilo como realmente uma filosofia de vida. E não como uma religião. Muitas vezes a gente é muito diferente. Vocês pensarem que é minha forma de ver a vida no dia a dia do que ver como um dogma de religião. Porque quando vocês falam religião, é um dogma. Tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que ser assado, tem que ser tudo redondinho, cabendo dentro de certas regras. E a vida não é assim. E a gente aqui no SOS pedem isso. Ressignifiquem o que é a minha filosofia de vida com o Espiritismo. Como médium, como pessoa. Pensem bem. É bem diferente. Uma boa noite, Constância.